Animadíssimos, turma. Eu sou o professor Marcelo. Hoje a nossa aula é sobre os maias, né? Os maias, eles foram uma das civilizações mais antigas das culturas pré-colombianas, né? Possivelmente, elas começaram a surgir a partir do século XVI, antes de Cristo, né? E se estendeu por toda a península Yucatán, né? Essa península é isso aqui, ó. Essa parte em verde, toda ela em verde, é a península de Yucatán, né? E para nós mostrarmos a atualidade no mapa, né? Vocês vejam que aqui é México, Belize, Honduras, Guatemala, né? É a América Central aqui, ó. Então, toda essa parte aqui é a parte da península de Yucatán, né? E os maias tiveram seu apogeu entre os séculos 3 e o século 9 depois de Cristo, né? Eles viviam em cidades-estados, né? E eram independentes. O que acontece, né? Essas cidades-estados, elas formavam uma liga, essa liga de Maiapã, né? Então, para gerar essa liga, né, gerir essa liga, tinha que ter alguém que comandava tudo isso, né? E para nós darmos um exemplo atual, né, quem chefiava essa liga seria o governador. E essas cidades-estados, vamos supor, seria Campo Grande, Rochedo, Corguinho, e cada um falava uma língua diferente, mas eles tinham um tronco linguístico, né, que ajudava na comunicação de todos, né? Dentre esse tronco linguístico, nós tínhamos o Austeca, né, o Maia, o Chol, o Xintal, né, o Mopan. Então, todas essas faziam partes desse tronco linguístico, né? E, voltando para o exemplo atual, vamos supor, Rochedo falava o inglês, Campo Grande o português, Corguinho o espanhol. Então, cada um falava um idioma diferente, mas todos sabiam um tronco linguístico. E isso ajudava na comunicação. E essa liga manteve a harmonia por 200 anos, mais ou menos, né? E tudo isso contribuiu para o crescimento maia, né? O regime político teocrático, né? Então, esse regime político teocrático, ele se mantinha na figura do imperador, porque o imperador é que mantinha a religião, ele sabia desvendar a religião, porque tudo está ligado à religião, né? Então, e a sociedade, ela era estamental, né? Ela não tinha mobilidade, tá? Então, para nós ter um exemplo atual, eu vou passar para vocês, é o seguinte: vamos supor que nós estamos numa escola. Na escola tem a figura do diretor, do professor e do aluno, né? Nessa sociedade estamental, quem fosse diretor, ele só seria diretor. O professor não podia ser diretor, nem o aluno chegar a diretor, né? A mesma coisa o aluno, ele não poderia chegar a professor. Se ele nasceu aluno, ele iria morrer aluno. Então ele não se tinha essa mobilidade de classe social, né? E aqui nós temos os rituais religiosos. A religião era de suma importância para os maias, né? Se eles não tivessem o controle, manter a estabilidade da religião, né, poderia desaparecer o planeta. Então, o que acontece, né? Aqui nós temos duas pirâmides, né? A dos maias e do Egito. Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Não, até porque nesse século ainda não se tinha as viagens marítimas, então não tinha como saber os maias ir para o Egito ou o Egito vinha aqui para a América, né? Então o que acontecia? Você vê que as pirâmides, elas são diferentes, né? E os maias acreditavam que quanto mais perto do céu, mais
contato eles tinham com os deuses, mais perto dos deuses eles estavam. E quem que podia subir isso aqui? Era o xamã, né? Então o xamã ele subia aqui nessas escadas, né? Tinha todo um ritual, toda a tribo vinha para cá. Aqui em cima é onde ficava o templo das oferendas, aqui em cima, tá? Então assim, o que que acontece? Quando havia algum fenômeno natural, né? E acontecia algum desastre, o xamã ele falava o seguinte, falava, olha, vocês não fizeram corretamente o que foi pedido, né? Então os deuses estão bravos, né? Dependendo do grau do fenômeno, né? Eles faziam os rituais com alimentos, ou com animais, ou com seres humanos, né? Com seres humanos e com animais, eles arrancavam o sangue da pessoa, né? E deixavam numa vasilha, e ali eles acreditavam que os deuses tomavam esse sangue, né? Então, assim, eles se acalmariam com as oferendas, né? Por conta disso. E quem poderia ver o que acontecia? Era o xamã. O xamã, ele que saberia como acalmar os deuses, se os deuses estavam bravos ou não. Já aqui, as pirâmides do Egito, né, vocês veem que ela é totalmente diferente. Ela é pontuda em cima. Aqui, mais ou menos no meio delas, ficava uma entrada. Elas serviam de tumbas para o faraó, né? Então, é totalmente diferente. E os maias, eles já eram além do seu tempo, né? Então, tudo isso aqui contribuía para uma harmonização. E lembre-se, a religião era quem comandava, né? E agora os xamãs, né? Eles tinham o diagnóstico e tratamento das enfermidades. Os xamãs, eles eram como médicos, né? Eles que curavam as doenças da população, né? Eles usavam tanto fonte animal como vegetal para passar nas feridas, nos tratamentos. Eles também utilizavam banho e infusões de ervas. Tudo isso contribuía para o tratamento. E também, pessoal, ele utilizava, eles curavam também as doenças da alma com plantas alucinógenas, né? Tudo isso estava vinculado à espiritualidade, né? Então, assim, não desassociava, uma coisa não separava da outra, né? E tudo isso, quem que fazia? Eram os xamãs, né? E os xamãs eram eles também que realizavam os sacrifícios, né? E também eles tinham uma goma de mascar retirada de uma árvore, né? Chamada chicozapote, né? Essa planta, ela era aromática e doce. Então eles utilizavam muito também para o higiene bucal, era um tipo de um chiclete natural. Eles utilizavam isso para fazer o seu higiene e eles tomavam também muito banho, né? Eles eram muito higiênicos, tá? E aqui nós temos também a arte, né? A arte é a preservação das tradições religiosas e também o poder político, né? A arte, ela servia para manter a preservação das suas tradições, né? Então, aqui nós temos uma cerâmica que eles utilizavam muito em cerâmicas, em pedras, em madeiras, em papel que era feita de uma resina de cal, né? Então, que eles utilizavam muito isso. Eles escreviam o seu dia a dia, o seu cotidiano, né? E todo mundo sabia interpretar isso aqui? Não. Quem sabia interpretar era só o imperador, os xamãs, né? Porque eles acreditavam que isso era um presente dos deuses. E como um presente dos deuses, era só eles que podiam ler, né? Então aqui nós temos um leopardo,
né, e um índio, né, que estava caçando esse leopardo. Porque o, o índio, o caçador aqui, quando ele matava um leopardo, ele era um guerreiro valente, né? Era da tradição deles. Então aqui vocês notam que tem um leopardo, né? Que tem algumas caças que eles colocavam. Então tudo isso aqui eles utilizavam no seu dia a dia para fazer as suas anotações, né? E também ela era a arte envolvia questão política. Por que política? Porque ela engrandecia, né, uma determinada família que era abençoada pelos deuses, né? Ela também legitimava o poder político, né? Lembre-se que tudo está vinculado à religião, né? Então, tudo que eles faziam tinha o teor religioso, né? E eles também trabalhavam não só com cerâmicas, mas com esculturas em pedras, em madeiras, né? E essas estátuas também, essas cerâmicas, adornavam as cidades, os templos religiosos. Então, a arte também era muito importante para manter a cultura e manter a legitimação do poder, né? Vinculado à religião. Tudo era a religião, tá? E aqui agora nós vamos para economia, né? A atividade principal era a agricultura. E dentre o que eles faziam na agricultura, eles tinham plantação de milho, de cacau, algodão, batata, né? Não só isso, também eles tinham especiarias, que era os temperos, a baunilha, a pimenta, o orégano, e a caça também, né? Era uma outra atividade econômica, que eles caçavam tartarugas, coelhos, macacos, leopardo, né? Tudo isso fazia parte, né, desses produtos da economia dos maias, né? E aqui eles tinham uma técnica chamada coivara. A coivara era queimar o terreno. Aqui nós temos a imagem de uma queima de terreno, né? Essa queima de terreno eles queimavam sem saber? Não, eles tinham um pedaço de terra aonde eles queimavam. Eles queimavam para quê? Para fazer a plantação, porque com a queima da área, né, o solo ficava fértil. Então eles queimavam e depois plantavam. Isso durava em torno de uns 3 anos mais ou menos fazendo isso, num determinado ponto. Aí a terra ia ficando improdutiva e eles tinham que fazer em outro lugar, né? Vocês notem que aqui é o século de 3 a século 9 depois de Cristo, né? Aqui ó, nós fazemos um contraponto com o atual. O atual nós já temos trator, aqui eles não tinham trator, aqui tem semeadeira, aqui também eles não tinham semeadeira, né? Aqui tem todos os produtos químicos que mantêm o solo fértil, né? Tudo isso aqui eles não tinham, né? Eles tinham algumas enxadões feitos com madeira ou com pedras. Aqui nós já temos a tecnologia. Então, vocês notem que essa técnica ela era muito utilizada, porque era o que eles sabiam fazer, né? Então aqui, essa técnica ficou bastante conhecida. Então, vocês notam que nós não podemos olhar que eles eram atrasados. Não, eles eram muito adiante do seu tempo, né? E a nossa aula vai ficando por aqui, né? Até breve. Muito obrigado.